Bem-vindos ao nosso canal, eu sou a Steph. Eu sou a Eti. E o livro que está entre nós hoje é o Daisy Jones and the Six, da escritora Taylor Jenkins Reid. Antes da gente começar a falar sobre o livro, eu vou pedir para vocês seguirem a gente aqui nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, é @umlivroentrenós para todos. A gente quer ver vocês lá. Bom, pessoal, o livro que está entre nós hoje é um livro em formato de documentário, de entrevistas. Ele conta atualmente uma história que aconteceu lá entre os anos 60 e os anos 70. Ele começa contando a história da Daisy Jones, que é uma garota ali negligenciada pelos pais, que acaba muito nova se envolvendo nesse universo de sexo, drogas e rock and roll. Por mais tosco que pareça essa expressão hoje em dia. Mas o fato é que ela é cantora, compositora, e ela grava pela mesma gravadora que a banda The Six. E quem é a banda The Six? É uma banda capitaneada pelo Billy Dunn, o vocalista. Nela tem também o irmão dele, que é o Graham Dunn, o Pete, o Ed, o Warren e a fantástica tecladista Karen. É uma banda que já faz ali um razoável sucesso, já tem um álbum lançado, e a gravadora sugere essa colaboração entre a Daisy Jones e a banda The Six. A parceria dá super certo para os fãs, mas ali entre a Daisy e a banda rola um monte de conflito. E aí o que acontece? Uma das razões desses conflitos é o fato que o Billy Dunn, o vocalista, se recuperou recentemente dos vícios e dos excessos dessa vida de rockstar. E a Daisy está atolada até o pescoço nesse mundo das drogas. E se não bastasse isso, a relação deles se intensifica e é bastante delicado, porque o Billy é casado com a Camila, tem filhos, então ali fica complicada a história. O fato é que a banda passa a se chamar Daisy Jones and the Six, eles lançam um álbum épico que chama Aurora, e eles saem em turnê com esse álbum e a banda acaba encerrando suas atividades depois dessa turnê. A história, então, é contada pela perspectiva atual desses personagens, disso tudo que aconteceu lá no passado com a banda. Então, esse livro vai contar pra gente o que ocasionou o fim, o rompimento dessa banda. E, bom, gente, é importante frisar que esse livro foi adaptado para uma série que vai estrear no dia 3 de março na Amazon Prime Video. E a gente tá ansiosa, tá louca para assistir e vamos acompanhar aqui no canal. Então, acompanhem. O que eu preciso saber, Eti? O que você achou desse formato, dessa forma como é contada a história? A narrativa desse livro eu adorei. É bem diferente, né, da maioria dos livros que a gente vê por aí. E assim, ele realmente é em formato de documentário, então quando a autora entra ali falando, você até tipo, tem um momento de pensar, ué, peraí, eu vou ver no Google essa banda porque eu acho que isso aqui é real. Até tem no começo, eu vou até citar, passei para mim, para eu falar como assim ficou tão real que você falava assim, gente, é verdade aqui, eu vou lá no Google. Ao longo dos últimos 8 anos, entrevistei cada um dos membros que faziam ou chegaram a fazer parte da banda, além de familiares, amigos e figuras importantes da indústria fonográfica que conviveram com eles na época. A história oral a seguir é uma edição dessas conversas reunidas, acompanhadas de e-mail, transcrições e letras de músicas. Todas as letras do álbum Aurora podem ser encontradas no fim do livro. Isso, e é intencional. A Taylor, ela pensou nesse formato realmente para dar essa imersão, para a gente se sentir ali. É muito realístico. Você não acredita que é uma banda fictícia. E ali eles contando, e tem colisões entre as versões. Você percebe, eu achei muito interessante. E é assim, uma coisa meio que inusitada da história, e não tem muito problema esse choque de versões. Mas, quando eles eram jovens, o Billy e o Graham, né, o vocalista Billy e o guitarrista, né, o Graham, que também é da banda, e eles ganham ali a guitarra, eu lembro que o Billy ele fala assim, eu acho que o Graham queria ficar com a minha, e aí eu troquei. Aí mostra o Graham falando, ele tava tão afim da minha guitarra que eu deixei ele trocar. Mas no fundo cada um queria ficar com a sua própria. Mas você faz isso, né, quando você não tem um diálogo ali claro e objetivo sobre o que você quer, você supõe o que o outro quer,
e dá todo tipo de Isso. confusão, né? E até me lembrou, assim, eu vi similaridades, eu não sei se vocês viram, com outro livro dela, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu também li, e assim, embora lá, claro, não é documental, mas eu achei que ela, a formulazinha, assim, Uhum. é similar, porque lá a gente vai conhecer a história através de uma biografia, né? Então ela conta a vida dela e faz a biografia. E aqui ela usou o documentário. Então, assim, pareceu que ela tirou uma formulinha, assim, claro, né? Tem suas diferenças enormes, mas assim, eu me recordei disso daí pela forma diferente com que ela conta a história. Eu senti assim que como é a versão de cada um daqueles personagens sobre os fatos que aconteceram no passado, é como se a verdade ela morasse na versão entre cada uma das versões, né? E você não tem um narrador confiável. Eu acho assim que o ponto de vista da Karen, que é a tecladista, acaba sendo ali o que você mais confia, porque ela é ponderada, ela é razoável. Então você acaba se apegando assim, eu acho que o que a Karen está falando deve ser a versão mais adequada dos fatos. Mas não também permeada pelo tempo, né? Porque o tempo Sim, com corrompe as nossas certeza. memórias. E eu acho que é muito inovador, né? A forma como ela trouxe esse formato de entrevistas é fantástico. E tem uma banda que chama Fleetwood Mac, que ela tem uma composição bem parecida com o The Six. Lembrei. Eu falei, será que ela tá contando a história do Fleetwood? Será? E é ali nos anos 70 também, de rock, de um soft rock. Em termos de familiaridade, de similaridade, eu vi muita entre o livro e aquele filme Almost Famous, que é o Quase Famosos, do Cameron Crowe. Não conheço. É, não, é Eu um se conheço um. filmaço, filmaço. E ele conta a história também de uma banda ali em ascensão. Tem um líder que também assim é controverso porque ele assume o protagonismo da banda e a banda assim, ele acha que ele é o dono da banda. Ele tem um relacionamento com uma pessoa que ali também não é muito uma relação intensa. Eles são muito parecidos. O Billy da banda The Six e o Ross da Almost Famous, pra mim, eu acho que é a mesma pessoa. Até o hábito de usar roupa jeans, eles são bem parecidos, Ah, é assim. verdade, porque parece que o Billy a roupa sai andando, assim, porque era sempre o mesmo estilo, né? Até falo uma hora no livro. Sim! É Até na verdade. Que questão da de. época também, eu acho, né? Aquela, a Esses anos 70, a moda. moda, né? E tal. E até tem uma parte que eles fazem um paralelo entre a voz e a música, né? Que a voz da Daisy Jones era como um jeans novo que você acabou de comprar, e a do Billy é aquele jeans que você usa sempre, que tá sempre te acompanhando, né? Verdade. E até também, Iti, a questão da forma como é contada a história. No Daisy Jones and the Six, tem essa autora que compila todas essas entrevistas, como a Iti acabou de ler, e traz a história contada pelos personagens. E no filme Almost Famous, é um repórter, tem um jornalista que acompanha a banda numa turnê e vai escrever um artigo para Rolling Stones com todos os relatos ali da banda. Então, até isso Ai, tem um pouco de similaridade. tem mesmo, até porque tem uma parte aqui que eles vão ter contato também com alguém da Rolling Stones, vai passar um Sim, show e uma noite assim com eles para fazer uma entrevista e tal, sim. Até, né? até uma outra revista que eles comentam, que é a revista Cream, que também é citada no Almost Famous e também tem no livro. É muito interessante porque eles trazem elementos reais e fictícios. Então, são revistas reais, programas de TV reais, bandas reais e outras bandas fictícias que você fica falando, nossa, eu queria muito conhecer essa banda. Eu que Vou gosto ter que muito, assistir. falo, tem que conhecer essa banda, só que ela não existe. É só muito bem escrita e você acredita que é real. É verdade. É, isso aqui, sem dúvida, acontece aqui. Antes de tudo, até a gente começar a mergulhar um pouco mais nessa história, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, porque toda semana vai ter um vídeo assim, de um livro que você gosta, ou de um livro que você quer conhecer, sabe? Quer ser instigado a ler. Então, participa dessas discussões aqui com a gente, tá? E Eti, o que você achou assim dos personagens da história? É, antes de tudo, gente, eu quero até me esconder aqui desse livro, porque eu não quero levar pedrada, eu não quero ser cancelada, mas assim, esse livro não funcionou pra mim. Calma, eu vou explicar, fica com a gente, que eu vou explicar tintim por tintim, assim, vou. Tintim por tintim, não, mas vou explicar pra vocês as razões. Mesmo, explica mesmo. Eu quero Então, saber. ó, já é a primeira briga, a primeira briga oficial. Assim, eu não consegui
gostar tanto desse livro assim, tá? Eu realmente, eu até preciso de tratamento psicológico depois disso, sério, gente, porque assim, foi terrível não ter gostado desse livro. Eu achei que eu ia gostar porque, assim, eu não tinha grandes expectativas para ele, porque eu já li outros livros dessa escritora que eu gostei até mais bem mais do que esse, tá? Eu já li Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu já li Depois do Sim, eu já li Amores Verdadeiros, e assim, eu acho que tem outros também. E eu gostei, inclusive eu gostei bem mais que esse aqui. Mas eu não tinha, assim, sabe, aquelas expectativas enormes? Não tinha. Então não foi exatamente as expectativas, tá? Mas eu, enfim, gente, não me atirem pedra na rua, por favor. Em relação aos personagens, assim, o livro, ele tem vários, né? Porque, gente, é a Daisy mais 6 ali de uma banda. Mas os principais mesmo são a Daisy, com certeza, porque eu acho que é o personagem que ela mais estrutura durante a história, né? Que mais vai ter ali um background, que mais vai ter a história dela contada. O Billy, né? E a Camila. Então, assim, eu acho que esses três são os que mais têm destaque na trama. E depois fica aí os secundários, mas tem até bastante destaque a Karen, tem bastante destaque o irmão do Billy. Então, assim, né? Até porque eles vão ter um plot ali, então dá um destaque, mas os outros são bem até apagadinhos, Mais né? secundários, São assim. bem secundários. Isso. E assim, a Daisy, ela é uma personagem que você entende o porquê ela fica daquela forma, né? Uma personagem que não teve um mínimo, assim, de, sei lá, de criação, De tipo, amparo de familiar. amparo familiar. Ela nem sabe o que é um carinho de um pai e de uma mãe, né? Assim, ela cresce sem saber o que é isso, esse sentimento. E ela encontra na droga isso, né? A droga faz essa. Ela faz isso para abafar esses sentimentos que eu acho que ficam ali dentro dela e que ela não sabe lidar, então ela abafa aquilo, ela esconde aquilo com a droga, né? E então você entende até, você consegue entender o porquê ela é daquele jeito, né? Tem até um momento no livro que ela fala para para um dos namorados dela lá, e ela vai falar para esse namorado, acho que ele questiona ela se ela ama ele, algo do tipo, e aí ela fala assim: "Eu te amo tanto que eu me permito amar alguém". Então, assim, se você não conhece o que é esse tipo de sentimento, fica difícil você repassar, Você né? reproduzir isso, né? Então, é bem justificado. Não é, gente, não é justificado, mas você compreende. O Billy é um personagem que ela estruturou até um pouco melhor. Você sabe que ele tem ali um background, né? O pai dele foi embora, ele foi criado pela mãe, ele e o irmão. Mas é um personagem que eu, pelo menos, não consegui gostar. Como assim? Não, gente, Eu não dá. respeito, mas vai. Porque ele é muito mandão, ele é muito impositivo, Não. enfim, eu achei ele assim. E eu, enfim, teve momentos que eu até curti ele, e teve momentos que eu queria tirar a cabeça dele fora. Eu Mas amo o assim, Billy, eu amo o Billy. Essa é a minha opinião, tá? ai, ó, tá vendo? Como um livro. Gente, nunca a opinião de um livro vai ser 100%. Teve momentos que o Billy me tirou assim até um pouco do sério. A Camila, ela meio que serve de um apoio para a banda, né, para os personagens do Six, e a Simone para Daisy, É, foi exatamente isso. né? Então, assim, ela serviu como esse apoio meio que mais maduro. É uma reserva moral, né? A reserva É moral do The Six isso! e a reserva moral da Daisy Jones seria a Simone, que é a melhor amiga Simone. dela. Isso, exato. Então a Simone também tem aí algum destaque no livro, embora eu não tenha mencionado, mas enfim, acho que eles fazem esse papel bem. Eu penso assim, é uma história que você não consegue classificar nenhum dos personagens ali como vilão ou como herói. São pessoas reais que erram, acertam, erram pior ainda, acha que acertou e piora as coisas, sobre isso. Mas você não consegue não reconhecer que aqueles são impulsos legítimos que Sim, até a pessoa mais elevada já se viu suprimindo. sim, com Então, ela certeza. construiu ali a história de uma forma realmente que você fala, putz, isso vai contra os meus princípios, mas eu entendo da onde nasceu isso. E esse é o dilema de você criar personagens reais, não idealizados, porque eles erram, como a gente Sim, erra. com Então, certeza, com certeza. E a gente tá aqui para julgar. a gente tá aqui fazendo Tô brincando. A gente acaba fazendo isso um pouco, né, gente, de certa forma. naturalmente, né? E assim, tem uns que a gente se identifica mais e tem outros que não cativam tanto.
fazer o quê? Normal. Exatamente. Eu acho até por isso que a Karen, ela me marcou tanto, assim, porque ela faz essa modulação das versões ali. São personagens que, na verdade, pessoal, vocês têm que situar. É uma banda de rock dos anos 70, livres, jovens, com acesso à droga. E tem outra coisa também, são personagens emocionalmente fragilizados. A maioria ali é egocêntrico, é narcisista. Então você tem que ficar ali pensando, putz, qual a versão realmente ali que tá batendo? E a Karen, ela traz essa ponderação. Nisso eu vou concordar, porque a Karen realmente é uma das personagens que eu gostei, assim, que eu mais gostei. E também é importante a gente frisar que nesse cenário, né, da década de 70 ali, que o livro vai passar, a gente tem que pensar que é uma liberdade recém-adquirida até. Sim. Porque até algumas décadas atrás, era tudo muito, tipo, proibido, tudo muito camuflado. A mulher não tinha. Imagina que a mulher ia fazer o que a Daisy conseguiu fazer ali, né? Tipo, se você olhar 2 décadas, 3 décadas atrás, né? Então, eles aproveitavam muito dessa liberdade. E para nós hoje, talvez isso pareça, né, too much. Mas na verdade, para a época, era o que acontecia de fato, assim, vamos aproveitar essa liberdade, essa cena musical, muito rock, né? Então, assim. É aquela coisa que ficou reprimida ali por tantas décadas, né? Que quando sai sem freio, código, né? Sem freio. Exato. Sem regras, né? Bem isso. Em relação ao enredo, eu sinto assim que não é um livro sobre grandes eventos que acontecem. Eu acho que ele é mais sobre aquilo que deixa de acontecer. E aquilo que deixa de acontecer é tão forte e é tão sensível que realmente o livro acaba envolvendo a gente. Tem uma música do Lulu Santos que ela fala assim que nós somos feitos de silêncio e som. E eu lembrei dessa música quando eu estava lendo, porque apesar de ser um livro sobre uma banda de rock, eu sinto que a narrativa é sobre o silêncio. É sobre tudo que a gente autorrenuncia, é sobre a gente negar os próprios impulsos, os próprios desejos, em nome de uma realidade que está ali posta. E eu acho que a Taylor Jenkins Reid, ela escreveu isso de uma forma muito linda, muito cativante, que realmente você se sensibiliza pela história daqueles personagens. Essa questão dos relacionamentos entre a banda, que eu achei até que poderia ser um pouquinho mais trabalhado, esses conflitos, mas teve momentos ali que eles trabalham esses conflitos da banda, relacionamentos amorosos. Então, assim, para quem gosta dessa pegada, tem de tudo aqui. É o que a Steph falou, não é sobre grandes acontecimentos, mas realmente fala de temas bem sensíveis, inclusive da mulher, né? Porque, assim, a própria Daisy, se você vê, ela não é levada a sério no começo, não é? A gravadora, tipo, vê lá um rosto muito bonito, porque, gente, a Daisy é tudo. Eu falei isso pra vocês. Não, né? Eles vão falar, a Daisy é tudo. A Daisy é linda, a Daisy é rica, a Daisy é inteligente, a Daisy canta bem. Olha, com 2 desse, já tá bom, não precisa de mais nada. Mas, enfim, escolhe 2 pra você pegar pra você. Verdade. Então, assim, a Daisy era uma pessoa que chamava muita atenção, né? E, na verdade, o tempo todo eu fiquei pensando naquela expressão, pobre menina rica, porque, assim, ela tinha tudo, mas não tinha nada, né? Assim, a primeira pessoa que ela tem uma conexão emocional, de fato, é a Simone. Sim, a única, né? A única. A forma como ela vai ali, ela se posiciona e ela quer aquilo, porque ela não quer só ser um rosto bonito que canta a música dos outros, que é o que a gravadora quer que ela faça. Ela quer compor, ela sabe que ela tem talento, então ela vai atrás disso, ela não se cansa, ela não se deixa abater. Isso. Né? E eu acho isso muito legal. Assim, os livros que discutem isso, eu acho que inspiram as pessoas a fazerem o mesmo, entende? Então, super legal essa discussão. E eu sinto que existia esse componente de narcisismo na Daisy, que ela transvestia de, eu faço as minhas regras, sabe? Então, por isso que eu sou Billy, eu sou time Billy, entende? Porque... Isso. Sério. É sério, o Billy, ele é incrível, um personagem criado de uma maneira fantástica. Ele mostra realmente como ele estava lidando com a recuperação dele das drogas, ele foi uma barra para ele. E ele volta e ele realmente tem essa intenção de ser o homem que a Camila quer que ele seja. E ele consegue cumprir isso. Aos trancos e barrancos. Mas eu entendo. Mas sabe esse negócio do narcisismo da Daisy? Realmente isso existe.
ela meio que impõe ali, em muitos casos, até nisso ela estava combinada com o Billy, né? Porque vamos falar que o Billy também tem zero consideração pela opinião alheia, né? Na maior parte do livro. Só que, por um lado, eles fazem um álbum que, nossa, gente, que explode. É algo extremamente único. Sim, e até tem um momento no livro que eles falam: você, como artista, você não pode esperar o momento ideal para criar. Você é um idiota se você faz isso. Você tem que sentar e criar. E eles criaram algo mágico ali, um álbum épico que realmente Exato. marcou o tempo deles. E por isso que ninguém entendeu quando eles romperam. Porque todo esse conflito que estava acontecendo ali intramuros, os fãs não estavam sabendo. E é legal trazer essa delicadeza, essa sensibilidade deles mesmos contando os motivos que levaram eles ao rompimento. E outra coisa, Steph, o plot twist que tem gente no final que ela vai contar, você tem que ler pra você saber e depois vir aqui falar. Mas assim, você sentiu um como é que é? Olha, são dois plot twists no final. Não, são dois. O primeiro me pegou bastante, me surpreendeu muito. Agora, o segundo eu achei meio meh. Assim, eu vi pessoas comentando, vários especialistas críticos dizendo que foi, meu Deus, é o momento do livro. Eu acho que não. Eu acho que o segundo eu achei ok. Mas o primeiro, leiam esse Não, livro. verdade, gente, ó. Leiam. Por mais que eu não tenha me conectado com essa história, por mais que eu não tenha, assim, esse plot twist, o primeiro, também me pegou. Mas e a nota para esse livro? Qual seria? Olha, eu acho que eu nota 3, porque, infelizmente, pra minha experiência, não rolou tanto como e você. Olha, eu posso estar sendo sugestionada pelo meu gosto musical, porque eu gosto muito desse universo setentista das bandas de rock. Mas é que não, na verdade eu gostei mesmo do livro, a nota é 4. Fantástico, uma narrativa inovadora, sensacional, educativa, personagens incríveis. É isso. Então, até a próxima. Tchau. Bom, sabe que eu vou ser odiada, amiga? Não, não vai.